Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Amém. Passo a palavra à nossa irmã Tereza, presidente da Confederação Sinodal de Safes, para nos cantarmos o hino. Vamos lá, irmã. Convido os amados irmãos a se colocarem de pé. Meus caríssimos irmãos, este é um momento importante em nossas vidas, quando nós podemos nos reunir para, assim, oficialmente estar dando início a estas atividades da Sociedade de Senhoras ASAF, da nossa igreja e as demais sociedades internas. Este é um momento, como eu já disse, de extrema importância para a vida da igreja, quando nós podemos nos juntarmos para pensarmos juntos, planejarmos juntos naquilo que deve ser feito para o engrandecimento do reino de Cristo nesta região, através daquilo que a nossa igreja ela faz. Mas nós queremos nesta noite estar lendo uma pequena porção das Escrituras, quando a palavra de Deus ela nos lembra sempre de que somos pecadores, temos falhado muitas vezes diante de Deus, em muitos momentos, temos consciência disto. E em 1 João, capítulo 1, o versículo 5, 6, 8 e 9, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus queridos irmãos, aqui há uma grande palavra de consolo aos nossos corações e de esperança, que muito embora temos consciência de que somos pecadores e pecamos
muitas vezes, mesmo até sem querer, fazemos isto, ferimos a santidade de Deus em muitos momentos, entristecemos o Espírito de Deus por causa dos nossos pecados. Mas a grande verdade e aquilo que deve lembrar a nossa mente sempre, trazer consolo ao nosso coração, é que se verdadeiramente nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então este é o momento em que nós, aqui reunidos, devemos olhar para nós mesmos e dar uma visita no nosso interior, na nossa consciência, e nós sabemos o que temos falhado. E não nesse instante nós estaremos nos colocando diante de Deus, com verdade, com toda a verdade do nosso coração, diante do Senhor, que é a verdade que conhece todas as coisas. E vamos estar orando silenciosamente, oração de confissão. Depois de alguns instantes de oração, de confissão, o reverendo Xavier estará orando em voz audível. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento tão especial deste ato de culto, por este meio de graça que é a oração, agradecemos ao Senhor o perdão dos nossos pecados pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, na cruz do Calvário, porque nós reconhecemos que por atitudes, pensamentos e palavras entristecemos o Senhor. E estes pecados que horas confessamos e alcançamos o perdão e a tua misericórdia, suplicamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito, tenhas misericórdia de nós, fortaleça-nos dia após dia, para que de fato tenhamos uma vida que, de acordo com os preceitos da tua palavra, e que essa luta que temos todos os dias da carne e do Espírito seja auxiliada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de maneira tal que, fortalecidos como povo do Senhor, caminhemos em santificação até o glorioso dia em que vamos ser um só rebanho e Jesus Cristo será nosso único e grande pastor. Graças te damos pelo perdão dos nossos pecados e suplicamos nesta hora, continue a resplandecer sobre nós o teu rosto, a estender sobre nós as tuas mãos e a nos abençoar, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, aproveito a esta oportunidade, como secretário presbiterial de mocidade, e agradecendo o privilégio de estar aqui nessa noite, falando aos jovens: participem assiduamente de todos os eventos da Federação de Mocidade. E aos colegas de ministério, aos colendos colegas ministros do Evangelho, pastores das igrejas, incentivem e apoiem a participação das mocidades locais em todos os eventos da Federação, porque neste ano, para a glória do Senhor, esta mocidade fará muitas coisas que irão concorrer para a glória do nome do Senhor e para a edificação das igrejas locais. Porque esta mocidade, eu quero que os jovens que estão aqui digam em alto e bom som: eles entenderam e compreenderam quem somos nós, ou
Eles entenderam quem eles são, e entendendo quem são, compreenderam quem é Deus, e compreendendo quem é Deus, sabem da sua missão e da sua tarefa. Portanto, jovens, permaneçam firmes na palavra do Senhor, alegra-te no Senhor na tua mocidade, porque é possível viver feliz e exultante nesta geração servindo ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. A certeza do perdão, como a palavra de Deus nos assegura, convidamos a igreja para que se coloque em pé, para estarmos cantando o hino 67 do nosso inário. Hino 67. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Eu quero convidar a todas as irmãs que estão representando as suas SAFs, que fiquem de pé e vamos ler juntas Gálatas 2:20, que é o tema do nosso quadriênio.
Leamos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podeis sentar. Quero só saudar a todos que estão aqui em nome da Sinodal Mato Grosso do Sul, do trabalho feminino, e dizer que me sinto muito feliz porque mais irmãos, além das mulheres na igreja, estão dispostos a fazer a obra do Senhor. É motivo de muita alegria saber que numa federação nós temos jovens trabalhando em federação, homens trabalhando, adolescentes trabalhando, e desejamos de todo o nosso coração que a partir de 2012 cada sociedade interna tenha também a sua sinodal. Nossa sinodal, Mato Grosso do Sul, ela existe desde 2003 e, aliás, desculpe, eu sou presidente desde 2003, mas ela existe desde 1995 e até aqui só temos a Sinodal Mato Grosso do Sul do trabalho feminino. E eu gostaria muito, no meu coração, é um grande desejo que todas as sociedades tivessem também a sua sinodal, participasse das reuniões nacionais, os encontros, os congressos. Haverá agora em julho, né, lá em Mato Grosso, um encontro de adolescente, que os adolescentes aqui desse presbitério possam se representar ali naquele encontro. Leva também o pessoal lá das outras federações, né? Nova Jerusalém, aliás, do presbitério de Campo Grande e do presbitério do Pantanal. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, aos nossos amados pastores que têm dado assim um apoio tão grande ao nosso trabalho, têm aceito o trabalho feminino e o trabalho das sociedades internas nas suas igrejas. Que Deus seja louvado nessa noite. Amém. Eu convido o Ministério de Louvor da amada igreja que nos recebe para nos conduzir cânticos de louvor ao nosso Deus. Amém? Boa noite, igreja. Convido vocês a se colocarem em pé. Nós vamos adorar ao nosso Deus, exaltar aquele que merece toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Amém? No Salmo 150, versículo 6, diz o quê? Alguém sabe? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, você que tem fôlego, vamos exaltar a Deus. E esse cântico, ele tem uma dinâmica. Na hora do refrão, cantar, e os homens vão fazer com o Rafael e o Cadu, e as mulheres vão fazer o contracanto comigo, tá bom? Todo ser que respira, cante, louve ao Senhor. Todo ser que respira, cante, louve ao Senhor. Todo ser que respira, cante, louve ao Senhor. Todo ser que respira, cante, louve ao Senhor.
que passa com o nosso fôlego, com a nossa alegria, nós possamos estar exaltando esse Deus, amém? Porque Ele tem um poder para salvar, Ele move montanha por vocês. Então, sempre que vocês puderem, aonde vocês estiverem, adore ao Senhor, porque Ele merece o nosso louvor. Todos necessitam
igreja adorando a esse Deus que deu seu Filho para morrer por nossas vidas. E é esse Deus que é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, em todos os momentos da sua vida, creia nisso, Ele sempre está do seu lado. Amém? Faça desse cântico um cântico de oração na sua vida. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor.
Pai amado, porque Tu és o nosso abrigo, o nosso socorro, Pai amado. Nós confiamos em Ti, ó Deus, em todos os momentos da nossa vida, ó Deus. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor venha derramando bênção sobre cada vida aqui essa noite. Te agradecer por cada entidade que está representada aqui essa noite, ó Deus. Que esse ano nós possamos estar trabalhando para a Tua obra, Pai amado, para a Tua glória, ó Deus. E que as pessoas ali fora que não Te conhecem possam a começar a Te conhecer através de nós, ó Deus. Abençoe cada pastor que está aqui essa noite, cada vida representada, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, igreja. Meus irmãos, nesta noite, quando houve uma iniciativa das federações de se reunir para dar, assim, abertura oficial aos trabalhos das federações e, ao mesmo tempo, servir de uma boa razão e circunstância, né, Diana, para reunir as federações e poder aqui haver um incentivo mútuo para o trabalho das federações. Ficamos felizes de ver aqui os pastores do presbitério, praticamente todos aqui presentes, né? E assim trazendo seu apoio ao trabalho das federações e trazendo também os sócios das sociedades internas da igreja local. A igreja presbiteriana, ela tem uma estrutura de trabalho e as sociedades internas compõem com perfeição e harmonia esta estrutura de trabalho. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e nos sentimos honrados aqui também com a presença da presidente da Confederação Sinodal do Mato Grosso do Sul, acompanhado do secretário sinodal do Trabalho Feminino do Mato Grosso do Sul, que também faz parte do Conselho Nacional de Ação Social. Já foi apresentado aqui aos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Esse texto, ele reflete bem de perto o desafio que é o trabalho do Senhor e a disposição da igreja, de cada membro, de trabalhar na obra do Senhor. Portanto, vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem de forma silenciosa, mas muito atento aí na palavra de Deus. Olhe também se tem algum irmão sem Bíblia perto de você. Pode ser que ele saiu tão rápido de casa, deixou até a Bíblia para trás. Isso acontece, né? E tem Bíblias aí nos bancos da igreja também que pode ser usado, mas você pode dar uma assessoria ao irmão que estiver do seu lado, caso ele esteja sem Bíblia. Fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus,
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse texto é um texto muito desafiador das Escrituras para cada um de nós. A minha oração é que Deus aplique esse texto na sua totalidade, na sua dimensão, na vida de cada um de nós, na vida dos nossos líderes de federação, acompanhados de seus secretários, na vida de toda a igreja, de todos os irmãos. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que de tempo em tempo, a igreja precisa redefinir os termos. A nossa gramática tem que ser redefinida. E é isto mesmo que diz também Franz Schaeffer. Ele diz que a linguagem, ela tem que se aperfeiçoar, para que o Evangelho seja comunicado de forma clara, e de forma que aquele que ouve entenda com clareza a mensagem do Evangelho no seu tempo, dentro da sua realidade e dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto histórico. O que é um crente? Você já parou para pensar nisso? De primeiro, não é, reverendo Clóvis? Quando falava esse moço, esse rapaz, este homem, esta mulher, este vizinho é um crente, falava muita coisa. Comprava no mercadinho, né, reverendo Carlos? E não precisava nem de anotar, sabia que ele voltava para pagar a conta. Então, quando falava um crente, falava muita coisa com uma palavrinha tão pequena. Hoje, quando pergunta, ou quando diz, é um crente, as pessoas fazem uma série de interrogações e de perguntas para nós. Mas é crente mesmo? É de qual igreja? Começa uma série de interrogações, exatamente porque parece que há uma necessidade de redefinir esses termos. Paulo, quando escreve esta carta aos Tessalonicenses, ele escreve falando aqui de uma igreja frutífera. Irmãos, o grande anseio da nossa alma é que a nossa igreja seja uma igreja frutífera, e uma igreja que traga uma mensagem e que tenha um trabalho que seja pertinente para a nossa geração e que alcance o coração dos nossos ouvintes. Esse é o grande anseio do nosso coração, certamente. Um crente, na definição bíblica, é um pecador que foi salvo pela graça de Deus. Não precisa de explicar muita coisa. É um pecador que foi salvo pela graça de Deus. Mas isso não define um crente, apenas isto. Define um crente quando nós dissemos, é um pecador que foi salvo pela graça de Deus e que agora, uma vez salvo, ele está a serviço do reino de Deus. Aí nós complementamos a definição de um crente. Porque se for apenas um pecador salvo, muitos irmãos vão pensar que eles foram salvos para sentar nos bancos da igreja e ficar esperando a volta de Cristo, que já é uma grande coisa. E esquece do seu dever, do seu trabalho, da sua função para a qual ele foi salvo. Então ele foi salvo para servir ao reino de Deus e está a serviço do reino de Deus. Quando nós falamos das sociedades internas das nossas igrejas, nós falamos de uma estrutura de trabalho, mas elas não têm vida própria, elas dependem do trabalho e do envolvimento de todos os membros da igreja. Olha o que Paulo fala aqui neste versículo 3, olha aí na sua Bíblia.
depois dele dizer que dá graças a Deus por todos os irmãos da Tessalônica, depois dele dizer que ele recorda algumas coisas na sua consciência diante de Deus a respeito daqueles irmãos, do testemunho que aqueles irmãos deixaram diante dos olhos do apóstolo, diante da consciência cristã daquele apóstolo, e ele cita aqui então algumas virtudes que não pode faltar na vida dos nossos membros, quando nós vamos falar do trabalho, da estrutura interna de trabalho da nossa igreja. Ele fala aí o seguinte, ele destaca algumas virtudes. Primeiro ele diz assim: recordo, irmãos, da operosidade da vossa fé. Tiago diz que a fé sem obras é o quê? É morta, é uma fé morta. Então não é o caso destes irmãos aqui da Tessalônica. Paulo está dizendo: eu recordo, irmãos, na minha mente, eu recordo perfeitamente a operosidade da vossa fé. Paulo está falando de uma igreja que ela não foi salva por Deus para sentar os bancos da igreja, mas foi salva para o trabalho do Senhor. Então ele está dizendo da operosidade da vossa fé. Era uma igreja de uma fé operante, ativa, de uma fé atuante, que demonstra na prática esta fé, esta demonstração constante de que ele um dia creu e foi salvo pela graça de Deus, e que Deus lhe deu uma fé que o impulsiona dia a dia ao trabalho do Senhor e aos desafios do reino dos céus. Eu não tenho dúvida que os melhores dias da nossa vida cristã são aqueles que nós lembramos de quando estávamos ali no trabalho do Senhor fervorosamente. Alguns irmãos que têm que, por algum motivo, ou de saúde, ou da idade, têm que ausentar dos trabalhos do Senhor, conta com grande saudade, até com saudosismo, daquele período quando estava na ativa, na casa do Senhor, e que estava diante do trabalho do Senhor. Então Paulo está falando aqui da operosidade da fé desta igreja, mas ele está falando aqui também, é um modelo de crente, irmãos, que nós estamos buscando aqui nas Escrituras, para alimentar a nossa fé nesta noite. Ele fala aqui também, não só de uma igreja que tem uma fé operante, mas fala também que esta igreja, ela é composta de crentes, de irmãos, que têm um amor abnegado. Já pensou que coisa boa, pastor? Pastorear uma igreja dessa, não é verdade? Mas esta igreja somos nós. E ele está dizendo aqui, a abnegação do vosso amor. Aliás, não dá para pensar no amor sem ser um amor abnegado, porque amor egoístico é aquele que você só consegue amar a si mesmo, e não coloca a sua vida à disposição do reino dos céus, à disposição das pessoas. Amor abnegado é aquele amor que dá e não exige nada em troca. Amor abnegado é aquele segundo o modelo de Cristo, que a si mesmo se entregou por nós. Este amor abnegado. Um dos grandes problemas nosso para o trabalho é que nós trabalhamos hoje esperando a recompensa no fim do dia. E ai de Deus se não nos abençoar no fim do dia. Dormimos bicudos. Não é verdade? Nós temos que aprender a trabalhar pelo reino de Deus, nesse amor abnegado, sem esperar elogios, sem esperar confetes, tapetes vermelhos, sem esperar aplausos, não trabalhar meramente para dar um relatório bonito no fim do ano, embora quem trabalha bonito, o relatório fica bonito, não é, reverendo? Então, não resta dúvida, mas este amor abnegado, este amor obediente, este amor que olha para fora, olha na direção correta que Deus nos colocou e nos mandou olhar. Então, uma fé operante,
um amor abnegado, mas o texto diz aqui, a própria estrutura do verso de número 3, sem uma necessidade de muita interpretação, ele fala aqui também de uma firme esperança. Ele fala assim: e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. A Bíblia registra que um dia não haverá mais obra, nem trabalho, nem reunião plenária, nem relatório, não é? Haverá um dia em que estas coisas se passaram. Mas presta atenção, haverá um dia, agora não, agora elas não passaram não. O crente vive pela fé, e é pela fé na promessa de Deus. E quando Paulo fala aqui da firmeza da vossa esperança, ele está falando aqui de uma esperança firme, de uma esperança perseverante, de uma esperança que não se rende às pressões desta vida, de uma esperança que não se entrega diante dos problemas. Quantas sociedades internas começam o ano assim, com aquela disposição enorme, e nos primeiros obstáculos desanimam. A palavra paciência na Bíblia, que é a mesma para perseverança, é aquela que você suporta as aflições, que você persevera, e nesta esperança você vence o medo, o desrespeito, a ilusão, a esperança. E Paulo está dizendo aqui que esta igreja tem um modelo de igreja neotestamentária, bíblica, de crentes que não apenas de uma fé operosa, de um amor abnegado, mas pessoas que estavam firmes na esperança. É na esperança, irmãos, que nós trabalhamos. Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É nessa esperança que nós trabalhamos, é nessa esperança que nós vivemos os nossos dias. Esperança viva, esperança que nos transporta para toda a eternidade. Eu quero então aplicar este texto da palavra de Deus no trabalho que é realizado pelas sociedades internas. A igreja presbiteriana, ela tem uma estrutura de trabalho, tá aí, Léo? Eu não peguei os concílios todos para não cansar a mente dos irmãos, mas você sabe que a igreja tem 4 concílios: o Supremo Concílio, o Sínodo, o Presbitério e o Conselho, que dirige a igreja local. Todos os 4 concílios da igreja trabalham nesta mesma estrutura. Tem uma diretoria, chamada também Comissão Executiva, e esta Comissão Executiva, ela vai então dirigir o trabalho do plenário, e nos interregnos de um ano para o outro do trabalho deste concílio, o concílio trabalha na sua região, no nosso caso aqui o presbitério de Dourados, que o reverendo Isaías é o nosso presidente. Este presbitério, neste ano, ele vai trabalhar através das secretarias. Então ele nomeia as secretarias de UPA, de Mocidade, de UPH, de SAF, para trabalhar junto às federações, secretaria de apoio pastoral, de educação cristã, de missões, e por aí ele vai trabalhar através dessas secretarias. Essa é a estrutura de trabalho. Enquanto o reverendo Isaías está lá na casa dele, ou na igreja dele, o reverendo Francisco está acompanhando o trabalho de SAF, e assim o presbitério está ali representado na figura do reverendo Francisco. É o nosso modelo de trabalho, e assim toda a igreja tem liberdade de exercer esse trabalho. Vai mais uma aí, Léo. Então as federações trabalham com a mesma estrutura do presbitério. Ela trabalha da seguinte forma: ela tem uma diretoria e tem as secretarias de atividade, não é, Diana? Então está ali a secretária de espiritualidade, que dirigiu
parte deste culto aqui conosco, e ela é responsável por este trabalho da Secretaria de Espiritualidade. Então, terminado o congresso, a federação vai trabalhar através da sua diretoria e das secretarias que ela nomeou. É a mesma realidade da igreja local. Passa aí, Léo. O trabalho da sociedade local segue essa mesma estrutura. Tem uma diretoria e nomeia as suas secretarias para o trabalho. Então, esta é uma estrutura harmoniosa da igreja. Muitas pessoas não entendem por que a igreja presbiteriana não trabalha com ministérios e outras coisas. É porque ela tem uma estrutura de trabalho. E uma coisa não substitui a outra, e nem abafa a outra, quando harmoniosamente é administrada no contexto interno da igreja. Estas sociedades internas, elas têm um objetivo. O objetivo delas é de cooperar para que o trabalho da igreja seja bem realizado. Cooperar com o objetivo de servir a Deus e ao próximo, promovendo a integração dos membros da igreja. Ela tem o objetivo de incentivar o cultivo sadio das atividades espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. Estas sociedades internas, elas têm o objetivo de promover a salutar convivência entre todos os departamentos da igreja e até mesmo fora da igreja, com outras igrejas irmãs, que é o caso das federações. E nós somos uma igreja federada, uma igreja que trabalha através de um ajuntamento, de uma federação. Então, para que servem estas sociedades internas, essas federações e essas confederações? Elas servem, irmãos, e tem uma folha de trabalho enorme na vida da nossa igreja. Vocês viram aí o vídeo de 127 anos do trabalho da SAF? Elas servem para algumas coisas. Eu quero destacar somente 3 coisinhas básicas que servem às nossas sociedades internas. Primeiro, ela é um instrumento de formação de liderança. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é um celeiro de lideranças. Sabe quando que começa a ser trabalhado um líder na igreja, para ser líder na igreja presbiteriana? Sabe quando que começa a ser trabalhado? Começa lá na UCP, lá nas crianças, não é isso? Ela tem uma diretoria, ela tem uma estrutura de trabalho, depois vem para a UPA, para o PJ, agora tem o PJ também, viu? Para a UPA, para o MP, para a SAF, para o PH, enfim, vai desmembrando e vai trabalhando. É dessa estrutura de formação de lideranças da igreja, este celeiro de formação de lideranças da igreja, com esta estrutura interna que a igreja trabalha, é daí que saem os pastores para servir a igreja, os presbíteros, os diáconos, é daí que saem os evangelistas, os missionários, os professores da escola dominical, toda a diretoria da escola dominical, é daí que saem. É deste berço de liderança da igreja que saem os profissionais que vão servir a nossa cidade nas mais diversas áreas da educação, da saúde, da política, dos meios jurídicos, empresariais, enfim. É deste celeiro de liderança que nós formamos liderança para a igreja e para a sociedade. Por isso que tem essa estrutura de trabalho. Mas as sociedades internas, elas são também, no contexto da igreja, um instrumento de evangelização. Se soubermos usar as sociedades internas da igreja, elas são um instrumento de evangelização e da forma mais doce de proclamar o evangelho. Eu fico apavorado, reverendo Carlos Cooper, quando eu vejo a confusão que estão fazendo para o evangelho. O evangelho não tem nada disso, irmãos. O evangelho é simples. Como é simples o evangelho? É quando aquela criança chega para outra e fala assim: vão lá na igreja comigo? Tem um trabalho para as crianças lá hoje à tarde. Elas estão evangelizando da forma simples como é o evangelho.
Chega aqui, aquela criança vai ouvir a história da Bíblia, ela vai ouvir os relatos dos heróis da fé, ela vai ouvir a doçura do Evangelho, naquela linguagem gostosa de criança. Eu gosto de ouvir história de criança. Quando tem contando, eu paro para ouvir. Como é gostoso ver uma irmã, um irmão que sabe contar uma história para criança, daquele jeitinho de criança. É mais gostoso que ouvir pregador, igual eu estou pregando aqui o pastor. É mais gostoso ouvir a história de criança, né? Eu sei disso. E balançar a cabeça, deve estar doido que eu termino. Já estou terminando. Então, agora, a criança vai evangelizar a criança, o adolescente vai evangelizar o adolescente, o jovem vai evangelizar o jovem, porque você já olhou que essas faixas etárias não se misturam muito? Até você, pai, às vezes tem dificuldade de sair abraçado com seu filho adolescente na rua. Eles não gostam que pai abraça eles na rua, né? E os pais ficam revoltados, falam: pastor, meu filho não quer quebrar, mas a menininha lá, ele está doido para abraçar, né? Então, é adolescente evangelizando adolescente, mas não é com abraço não, tá, irmão? Só estou ilustrando aqui. É o jovem com o jovem, a mulher evangelizando a mulher, desenvolvendo trabalhos dentro do gosto e o sabor das mulheres, os homens evangelizando os homens, e assim os hospitais, os lares, os vizinhos, os amigos vão sendo alcançados. Essas sociedades internas, elas são um instrumento importante de evangelização, não só de formação de liderança, mas elas são também chamadas forças de integração da igreja. É a parte que eu mais gosto, viu, Diana? Quando eu gosto de me referir às sociedades internas como forças de integração da igreja. É claro que a igreja tem diversas frentes de trabalho e podemos usar cada uma delas para fazer a sua função, exercer a sua função, sem o detrimento da outra. Mas nas sociedades internas, nós ajudamos as pessoas a chegarem para a igreja. As crianças acolhem as crianças, os adolescentes acolhem e integram na igreja os adolescentes, os jovens integram os jovens, as mulheres, os homens, assim sucessivamente. Dentro das sociedades internas, nós podemos exercer os nossos dons espirituais e ministeriais. Ela trabalha com a Secretaria de Espiritualidade, de Evangelização, de Missões, de Ação Social, de Causas, de Cultura, de Comunicação, de Esporte, de Música. Então ela tem um espaço para que os dons espirituais de cada membro da igreja seja ali exercido. Ela trabalha dentro de uma estrutura que trabalha toda a igreja, desde a criança até o adulto. Então está de acordo com o que Paulo está falando aqui, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Mas eu quero concluir aqui com aquela questão assim que a gente deve, eu gosto de chamar assim, a gente deve levar para pensar na cama, viu, reverendo Francisco? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, você tem que pensar algumas coisas do dia. Então, vai um aí para pensar na cama. O que acontece, e alguém até escreveu um artigo, por que as sociedades internas estão lutando por sobrevivência dentro da nossa igreja, que a própria estrutura da igreja já favorece o trabalho das sociedades internas. E a razão é o seguinte: a sociedade interna, ela não pode virar um fim em si mesmo. Se ela virar um fim em si mesmo, ela perde o seu propósito. Isso é a mesma coisa que você, como um crente. Se a sua fé, ela virar um fim em si mesmo, meramente para abastecer o seu tanque de espiritualidade, ela não está cumprindo o propósito bíblico das Sagradas Escrituras. As sociedades não podem ter uma visão para dentro de si mesmo, elas têm que ter uma visão para fora. Se você ler o Manual Unificado, você vai ver que muito mais do que uma orientação para a organização do trabalho, é uma orientação para o trabalho. Como deve funcionar o trabalho?
e é uma visão para fora. Se a sociedade se tornar um fim em si mesmo, ela perde a sua razão de existir. Assim como a igreja, se ela se tornar um fim em si mesmo, ela perde, porque a igreja não é um fim em si mesmo. Igreja não salva, igreja não perdoa pecado de ninguém. A igreja é um meio, ela não é um fim. E se nós perdermos esta ideia de sermos canal de bênçãos para os outros, se tu uma bênção, nós nos tornamos um fim em si mesmo e perdemos a visão celestial de existir como igreja e, obviamente, a nossa estrutura perderá também a função de ser. Então, que Deus nos abençoe para sermos esse modelo de crente estabelecido por Paulo aqui nesta carta aos Tessalonicenses. Vou passar aqui a palavra ao presidente da federação, que vai dar a sequência, já caminhando para as nossas conclusões do culto. Jesus multiplica os pães e os peixes, parafraseando o meu pastor reverendo Ricardo Xavier, mas espera que eles sejam entregues. Jesus transforma água em vinho, mas espera que as talhas sejam enchidas. Jesus cura o paralítico, mas espera que o eirado seja descoberto. Jesus abençoa a sua pescaria, mas esperam que as redes sejam lançadas. A hora é agora. Vamos trabalhar. Eu convido a todos os sócios da UMP para que se coloquem de pé. Nós vamos falar o nosso moto. Vamos lá? Todos juntos? Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Muito bem. Convido o reverendo Silas que nos conduza o hino de número 382, hino oficial da UMP. Vamos colocar em pé, irmãos. Tem muitas pessoas aqui que com certeza participaram da federação de UMP e conhecem esse hino que foi e que é muito cantado entre nós jovens. 382. Somos
passamos a palavra para a Diana. Nós convidamos as irmãs, né, da SAF, ou as mulheres que quiserem nos acompanhar. Nós vamos recitar o nosso moto. Eu queria que as mulheres, lembrando na última parte vitoriosa, a gente dá as mãos, né, e vamos erguê-las nesse momento. Recitamos então o nosso moto. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Nós queríamos, irmãos, podem sentar, nós queríamos fazer uns agradecimentos, especialmente, né, com muita alegria e de todo o coração, agradecemos ao nosso Deus, ao Senhor da igreja, ao Senhor das nossas sociedades, né, aquele que tem nos conduzido em vitória. Agradecemos também ao pastor da igreja, o reverendo Demar, o seu conselho, que nos ofereceu todo o apoio a esse culto aqui na igreja que nos recebe. Agradecemos desde já também os momentos de confraternização que vamos ter aqui após o culto, no salão social, oferecido pela igreja. Ninguém perca a oportunidade de estar ali. Nós gostaríamos de convidar cada irmão que está aqui para aproveitar esse momento, né, para a gente se conhecer melhor. Não deixe de ir, né, de sair daqui sem abraçar pelo menos 3 irmãos de outra sociedade, né, de outra SAF, de outro MP, que você ainda não tenha cumprimentado hoje, né. Gostaria de agradecer também o apoio da executiva da nossa federação, toda a minha diretoria, as irmãs estão presentes, as irmãs estiveram nos motivando a que realizássemos esse culto hoje, que estivéssemos juntos aqui em federação. Ao Lucas também, né, da mocidade, que tivemos em contato com ele, a única federação, né, que está organizada e funcionando no momento, né, as duas. Então, nós estivemos em contato com ele, ao seu secretário, reverendo Xavier, que comprou a ideia também de estarmos aqui hoje. Os secretários presbiteriais das outras sociedades, todos estão conosco. Agradecemos também todos os pastores presentes. Agradecemos que eles, eu acho que eu estou vendo todos os pastores do presbitério aqui, os que estão acompanhando as caravanas. Aqui vale um agradecimento especial à Igreja de Rio Brilhante, ao seu pastor, né, que trouxe um ônibus, né, os irmãos atenderam ao nosso convite, estão todos aqui. E todos os pastores, eu tentei até anotar aqui, mas são, né, muitos, nós agradecemos de coração a presença de cada um, o estímulo também para que a sua igreja, os representantes da sociedade estivessem presentes aqui hoje. E nós agradecemos a nossa secretária da Sinodal, o seu esposo também, que está conosco. Eu queria aproveitar, né, já que esse é uma oportunidade assim, de nós que estamos com bastante pessoas aqui, um convite para as mulheres. A Nacional de SAFs tem promovido isso há alguns anos, o 3º encontro agora da mulher presbiteriana. Não é um encontro de SAFs, nós não tratamos de assuntos de SAFs, é promovido, mas é um encontro para a mulher presbiteriana do Brasil. É um encontro abençoado e abençoador. Vale a pena você investir nesse encontro. Eu gostaria de pedir aos pastores que motivem as mulheres da sua igreja a participar desse encontro. Com certeza, a sua fé vai voltar renovada depois de participar desse encontro. Cada mulher está convidada, como mulher presbiteriana, a estar conosco, participando, então, desse 3º encontro, que será realizado em Guarapari, no Espírito Santo, de 27 a 30 de setembro de 2012. Isso está no site da SAF, pode olhar lá, inscrição, como pode ser feito, pagamento, etc. E a gente gostaria que você, que é da SAF ou da igreja, procurasse a presidente da sua SAF. A gente vai enviar material, inscrição, propagandas para ficar na sua igreja e não deixe de participar. Você merece participar, mulher presbiteriana, desse encontro. É realmente muito bom, muito bem feito, muito bem estruturado pela nossa Confederação Nacional. Então, agradecemos, né, a todos, aos irmãos que estão presentes da igreja, o pessoal que contribuiu com louvor,
e todos que estão aqui nesse momento. Convidamos agora o nosso irmão. Isso, posso passar a palavra. Em seguida, o secretário presbiterial de PH, reverendo Silas, fará a oração final. Queridos, eu quero apenas reforçar o aviso que próximo sábado, dia 10, todas as lideranças de mocidades do presbitério de Dourados estão convidadas para se reunir aqui na Igreja Central às 7h30, 19h30, né, à noite. E você que ainda não recebeu o seu convite, por favor, olhe na sua caixa de correspondências que ele foi remetido para todas as igrejas jurisdicionadas ao presbitério. Então, estão convidadas todas as lideranças para uma confraternização e uma reunião de planejamento aqui na Igreja Central, próximo sábado, 19h30. Aproveitando também a palavra como secretário presbiterial de UPH, eu peço aos homens da UPH, da federação, que se coloquem em pé, para nós falarmos o nosso moto. Não é, não? Não tem moto. Tem homem, mas não tem moto. Tem homem, mas não tem logo. Sabe, gente, pode sentar, irmãos, pode sentar. Sabe uma coisa? Eu sou o secretário da fé. Porque, e alguns irmãos aí levantaram. Por quê? Porque eu sou secretário de uma federação que não existe. Existe na fé, existe no sonho, existe na vontade. Enquanto que a SAF nossa tem 127 anos, nós homens, não temos nenhum histórico no nosso manual. No manual nenhum histórico existe nosso lá. Mas, irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor que diz o seguinte. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, pois na fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A UPH não está aparecendo aqui. Não está aparecendo a federação de UPH. Mas nós devemos crer que é um plano de Deus. E, meus irmãos, eu preciso da colaboração dos pastores, dos conselhos, das lideranças da igreja, porque isso não é uma prerrogativa apenas do secretário presbiterial. Se as igrejas não comprarem essa ideia, se os homens das igrejas, os nossos homens, não comprarem essa ideia também de ter uma federação, de ter a UPH formada em suas igrejas. Então, meu irmão, fica essa palavra minha, a todos os homens aqui presentes, a todas as lideranças, pastores aqui presentes, para que nesse ano nós possamos unir forças nas nossas igrejas, para formarmos as nossas UPHs, e no final do ano, quem sabe, termos um congresso, né, de UPHs, da Federação de UPHs. Vamos colocar em pé e vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, nós agradecemos muito por essa reunião, por essa união. Sim, a Tua palavra diz que é bom e agradável os irmãos unidos, porque isso é abençoador. E isso, Senhor, tem sido provado por nós durante a nossa vida. Toda vez que a Sua igreja se reúne, seja de maneira local ou federação, confederação, sempre há bênção, Senhor, sempre há o que aprender, há o que repartir. Obrigado, Senhor, por esse momento. Sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para todas as federações aqui no nosso presbitério, e que nós temos apenas, Senhor, de ouvir a Tua voz e obedecer. Ajude-nos, Senhor Deus, em nossas limitações, porque por nós mesmos nós não conseguimos nada. Nós precisamos do Seu Santo Espírito, da ação dEle sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre nossas igrejas, sobre esse presbitério, e também sobre o sino do Senhor. Ó bondoso Pai, ajude-nos, Senhor Deus, ajude-nos a agradá-lo com todas as nossas forças. Ajude-nos a viver o Evangelho, que é simples, Senhor Deus. Ajude-nos a ter operosidade na fé, um amor abnegado e uma esperança que jamais esvanece, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja que nos recebe. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor, porque a nossa igreja é formada por famílias, e famílias, Senhor Deus, que precisam estar estruturadas para o fortalecimento da sua igreja.
muito obrigado por tudo que temos recebido de Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Recebais a bênção, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vossas vidas nesta noite até aquele grande dia em que o Supremo Pastor da igreja haverá de voltar para reinarmos eternamente com Ele nos céus. Nós queremos apenas deixar os nossos agradecimentos aos internautas. Nós recebemos aqui um papelzinho com várias pessoas que estavam acompanhando o nosso culto de hoje. Que Deus possa abençoar a todos que participaram desse trabalho, mesmo de onde você está. É uma bênção poder saber que a tecnologia tem alcançado pessoas ao redor do mundo através da internet. A propósito, hoje à tarde, hoje pela manhã e à tarde, alguns pastores do nosso presbitério, algumas lideranças inclusive dessa igreja, participou de um curso promovido pela editora Fiel via internet, um curso online com a presença do pastor Mark Dever, que é um pastor da igreja de Washington, nos Estados Unidos. Esteve falando sobre as 9 marcas da igreja verdadeira. Fomos abençoados, enriquecidos através da tecnologia. É uma bênção. Irmão, Deus abençoe. Como disse a Diana, dê um abraço em pelo menos 3 pessoas e nós aguardamos vocês ali no salão social, onde será servido um lanchinho para vocês. Deus abençoe. Irmãs presidentes de SAF, pegue a sua propaganda com a secretária executiva Gorete. Gorete, pede a Rebeca, por favor, ficha de inscrição e o folder.